Nas últimas aulas nós desenvolvemos o nosso projeto e os efeitos que nós colocamos são esses que estão aqui. Primeiro nós colocamos dois pontos de perspectiva, depois viemos colocando sol, sombra, hyperlight, luz do céu e todos os outros efeitos que vocês veem aqui na parte de cima. Vamos ver aqui mais alguns efeitos que nós podemos acrescentar e assim começarmos a afinar o nosso projeto para o render final, pelo menos para esse mood que temos aqui. Nós podemos procurar aqui mais alguns efeitos que nós podemos colocar. Aqui na câmera de mão, acredito que já colocamos todos os efeitos que precisamos. Aqui por agora não precisamos usar nenhum. Aqui também já temos todos os efeitos colocados, pelo menos os que precisamos. Aqui na parte de esboço também não tem nada que podemos utilizar. Vamos utilizar um efeito que se encontra em cores. Aqui nas cores, o efeito principal que nós utilizamos são correção de cor. Na correção de cor, se vocês repararem, é bem parecido com o Photoshop naquela parte de câmera RAW. Se vocês usam Photoshop, tem uma parte que se chama câmera RAW. São alguns parâmetros que nós podemos editar o nosso projeto. Aqui na temperatura, se nós mandarmos para frente, a nossa imagem fica mais quente. Se nós mandarmos para trás, ela fica mais fria. O ideal é, num dia ensolarado, mandarmos um pouco para frente para trazermos um pouquinho aquele amarelo do sol. Acredito que assim já é suficiente. Aqui na matiz podemos deixar do jeito que está ou podemos fazer um pequeno ajuste, porque se nós mandarmos para trás vai ficar verde, se mandarmos para frente vai ficar quase rosa. Então deixamos assim um pouco ao meio. Aqui na vibração ele deixa a nossa imagem bem mais saturada, ok? Então o ideal é deixar assim um pouquinho só. O brilho, tal como diz, é o brilho. Deixa a nossa imagem um pouquinho mais embaçada e deixamos do jeito que está. Não mexemos muito. Contraste também mexemos só um pouquinho. Saturação deixamos do jeito que está. Os principais efeitos os principais parâmetros que nós mexemos são correção da gama, deixamos um pouquinho mais para frente, e o limite baixo deixamos mais ou menos aqui no E, ok? Podemos acrescentar mais um efeito, que é o efeito de aguçar. O aguçar é o mesmo que a nitidez. Se vocês repararem, a imagem ficou bem mais nítida. Então, o ideal é não deixar ele muito nítida para evitar com que tenha ruído na nossa cena. Então, podemos deixar assim do jeito que está. E acrescentamos mais um efeito, que é o efeito de ofuscamento. O ofuscamento acaba trazendo um pouquinho de mais força nas luzes brancas. Então, para não ficar muito embaçado, também o ideal é deixar apenas um pouquinho. Deixamos assim em A. Depois vamos renderizar para ver como é que está a ficar. Se fica muito embaçado, podemos fazer mais alguns ajustes. Vamos voltar aqui para ver quais são os efeitos que nós podemos acrescentar. Podemos acrescentar o print e post aumentar quando tivermos que fazer a renderização final. Nesse momento vamos acrescentar, mas vamos desligar, que é para não deixar o nosso render muito pesado. E então, com essas imagens que já fizemos, com esses efeitos que já acrescentamos, vamos testar um render para ver como é que está a ficar a nossa imagem. Vemos aqui em fotografia, área de trabalho. Ok, vocês aqui conseguem ver alguns efeitos que nós acrescentamos. Vamos abrir aqui a pasta onde estão as imagens para compararmos a última imagem e essa. Aqui nessa última imagem, praticamente já estávamos a ter um resultado bom, mas repare a diferença que aconteceu. Aqui estava um pouquinho mais escura. Como mexemos alguns parâmetros aí na correção de cor, colocamos também a nitidez e colocamos também o ofuscamento, a nossa imagem ficou um pouquinho mais clara. Então essa é a diferença que existe naqueles parâmetros que acrescentamos. Vocês reparem que aqui a nossa imagem ficou bem mais clara, bem mais bonitinha, com um pouquinho de mais contrastes, as cores ganharam um pouquinho de mais vida. Então essa é a imagem que deu depois de colocarmos aqueles efeitos. Então depois disso nós podemos ajustar alguns efeitos para testarmos o render final, porque os efeitos que nós colocamos já são suficientes para nos darem um resultado bom, ok? Essa é a imagem inicial. Essas são as evoluções que tivemos e essa é a imagem final. O que é que nós podemos fazer aqui? Podemos talvez diminuir um pouquinho essa coloração. Eu acho que essa madeira está muito saturada, as cores estão um pouquinho saturadas demais. Eu acho também que o amarelo do sol ficou assim muito forte. Então nós podemos diminuir um pouquinho o amarelo do sol. Se calhar aumentar um pouquinho o brilho do sol e diminuir um pouquinho o brilho da sombra para deixar nossa sombra um pouquinho mais escura. E também vamos encostar um pouquinho mais uma árvore que está nesse lado, que é para fazer um preenchimento nesse lado, para colocarmos o foco exatamente aqui no nosso projeto. Então nós vamos lá no projeto, vamos aqui em construir.
ok? Aqui em construir vamos acrescentar se calhar uma árvore mais aqui para frente, talvez. Deixa lá ver como é que vai ficar. Vamos pegar uma árvore aqui na biblioteca e acrescentarmos aí, que é para vermos se ele consegue fazer o preenchimento que nós precisamos. Podemos colocar mais ou menos essa e deixar ele num tamanho um pouquinho maior. E vamos lá na fotografia para ver se o posicionamento está bom. Acho que está mais ou menos. Eu vou afastar ele um pouquinho mais. Vamos voltar aqui e afastar um pouquinho. Não, não é isso que eu quero afastar esse. E tem algo que eu não disse há pouco tempo. Uma das coisas que nós podemos fazer, principalmente depois de nós colocarmos a fotografia e os nossos efeitos, é vir aqui em construir com efeitos. Nós podemos fazer as alterações que nós precisamos aqui e os efeitos vão estar intactos, ok? Os efeitos principais, pelo menos. Nós podemos fazer todos os movimentos que nós precisamos e os nossos efeitos estarão aí para nos auxiliarem e nós vermos exatamente como é que está a ficar o nosso projeto. Se você verificar aí na janela, dá para perceber que nós estamos a aumentar a escala da nossa árvore e voltamos aqui na nossa cena, ok? E eu preciso deixar ele um pouquinho maior porque eu não quero que as folhas fiquem a tapar o meu edifício. Então, vou deixar ele um pouco maior e volto aqui. Acho que também ficou muito grande. Eu quero que apareça um pouquinho mais de folhas. Então, vou diminuir ele mais um pouquinho. Bom, acho que assim já está mais ou menos. Agora, repare que apareceram sombras aqui no chão. É importante que quando estamos a fazer um projeto, para darmos mais destaque ao nosso projeto, coloquemos alguns elementos que fazem com que o observador seja conduzido exatamente num projeto. Então, para isso, eu vou colocar mais algumas árvores aqui no chão, algumas plantas aqui no chão, que é para trazer esse direcionamento ao observador. E podemos acrescentar umas plantas aqui, outras plantas aqui. Vamos voltar na nossa imagem. Eu acho que assim está perfeito. Agora o que é que nós vamos fazer? Vamos ajustar algumas coisas aqui nos nossos efeitos. Vamos vir construir com efeitos. Ajustar um pouquinho os nossos materiais. Uma das melhores formas também que existem de ajustar os materiais é aqui em construir com efeitos. Aqui nós conseguimos ver com melhor precisão o comportamento dos nossos materiais, porque aqui já temos os efeitos de iluminação que impactam muito nos nossos materiais. Se vocês repararem aqui, a refletibilidade dessa madeira está muito forte, a madeira não é tão reflexiva assim, então é interessante nós trabalharmos estes elementos aqui na construção com efeitos, ok? Podemos mexer também esse nosso vidro. Esse material, como não aparece muito de perto, então não precisamos perder muito tempo nele. Podemos baixar também a refletibilidade disso aqui. Está muito forte. A madeira não é tão reflexiva. É importante nós conhecermos as propriedades físicas dos materiais, sabermos, pelo menos termos noção de se um determinado material reflete muito ou não, que é para não trazermos edições assim muito irreais aqui no nosso projeto.
eu acho que já conseguimos editar o nosso material do jeito que nós precisamos. E eu vou diminuir só essas plantas que estão aqui porque estão a ocultar muito os nossos cavalos. Então a ideia não é essa. Venho aqui em construir com efeitos e posso fazer isso a partir daqui. Seleciono as duas plantas e diminuo a escala. Podem ficar assim. Voltamos aqui. Vou mexer aqui alguns efeitos. Aqui, os efeitos que eu vou mexer é correção de cor, diminuir um pouquinho a temperatura, para deixar ele assim num clima um pouquinho mais, ah, para deixar ele um clima mais nublado, para deixar nosso ambiente um pouquinho mais branco. Ah, diminui também aqui a matiz e a vibração. Aqui no limite baixo, deixar um pouquinho mais aqui ao meio. O limite baixo é como se fosse o contraste, ele deixa as sombras bem mais escuras, ok? Então, vem aqui, vou voltar aqui. O que é que eu posso mexer mais aqui? Posso mexer um pouquinho na exposição, deixar ele um pouquinho mais exposto e vir aqui em sol, acrescentar um pouquinho o brilho do sol e diminuir o brilho da sombra. Deixa eu testar para ver como é que a imagem vai ficar. Eu sinto que ainda está muito saturado e acho que essa planta desse lado também não ficou muito boa. E prestem sempre atenção, o Lumion tem algumas árvores que não são assim muito boas. Nas próximas aulas eu vou fazer a seleção de algumas árvores que dão um efeito muito bom na nossa renderização. Eu vou tirar essa árvore aqui, eu acho que não ficou muito boa no nosso render. Se vocês verificarem, eu estou a fazer tudo aqui no improviso, que é para vocês verem exatamente qual é o processo que nós utilizamos quando estamos a desenvolver um projeto. Existem algumas coisas que vão ficar boas na nossa cena, existem coisas que não vão ficar boas na nossa cena. Então, as coisas que não ficarem boas podemos tirar e aquelas que ficarem boas podem ficar, ok? Eu acho que em termos de efeitos, ah, a nossa imagem ficou muito. eh, ficou com um brilho muito exagerado. Nós vamos mexer um pouquinho a exposição, vamos mexer um pouquinho o brilho do sol e vamos testar mais uma vez para ver como é que a nossa imagem está a ficar. Diminui o brilho, venho também para exposição, diminuo a exposição e diminuo também o ofuscamento, reflexão, ofuscamento, aguçar, diminuo a densidade da névoa para dar um pouquinho de mais detalhe no céu e acho que os outros parâmetros estão bons. Luz do céu. Acho que assim tá bom. Bom, agora eu vou renderizar num tamanho um pouquinho maior. Ativar esse print poster aumentar. Vou ativar. Eu vou renderizar num tamanho um pouquinho maior, que é o tamanho de impressão, para ver como é que vai ficar. Repare que quando aumentamos um pouquinho o tamanho, também o nosso render fica um pouquinho mais pesado.
na hora de renderizar demora um pouquinho mais, mas é muito normal isso acontecer. Algo que eu já estou a notar aqui é que a intensidade do nosso sol diminuiu muito, não dá para reparar as sombras das árvores no chão, e mas a nossa imagem já está a ficar boa de se ver, ok? Então eu acho que vou aumentar a iluminação, vou aumentar um pouquinho o brilho do sol, porque eu quero ver alguns detalhes de sombra aqui no chão. Deixa eu abrir aqui a imagem. Repare que já ficou muito melhor. Essas duas imagens já ficaram muito melhores. Quer dizer, essa última já ficou muito melhor em relação à penúltima. Mas eu acho que perdemos um pouquinho de detalhes de sombra no chão. Então eu vou tentar fazer isso e fazermos o nosso render final, pelo menos nesse mood. E depois vamos pegar o mood de overcast, ok? Então vamos voltar aqui no nosso projeto, aumentar um pouquinho o brilho do sol. E vamos botar para renderizar mais uma vez. Eu acho que não mudou muito, mas pelo menos conseguimos ver um pouquinho de mais ênfase do sol na nossa cena. Dá para ver com um pouquinho de mais detalhe, algumas sombras aqui no chão. Mas como também temos uma árvore maior aqui que é bem mais preenchida, acredito eu, é o que está a fazer com que os detalhes da sombra não sejam muito aparentes aqui no chão. Mas por agora, para esse mood, vamos ficar assim. Eu vou abrir aqui o nosso projeto para vermos como é que ficou a nossa imagem. Então a nossa imagem ficou assim. Eu vou voltar aqui no Lumion para fazer outros moods. Basta dar um clique aqui em armazenar foto, a nossa foto vai ser armazenada. Se nós quisermos fazer um outro mood, por exemplo, o overcast, nesse caso o céu nublado, o que é que nós podemos fazer? Podemos pegar todos esses efeitos que já colocamos aqui e copiamos. Para copiarmos, basta virmos aqui nessas três barras de menu, editar, copiar efeitos e viemos aqui em colar efeitos, mesmo processo. Colar efeitos, todos os efeitos que estavam aqui, colocamos aqui. Para fazermos um mood overcast, o que é que nós fazemos? Mexemos nos seus reais, tiramos o sol, viemos aqui em seus reais, trocamos, viemos aqui em overcast. Aqui em overcast podemos escolher um desses. Eu vou pegar esse que tem o céu bem mais branco, coloco esse, ok? Venho aqui eixo vertical, posso mexer a posição do céu. A minha ideia é que no fundo esteja totalmente branco, então eu posso deixar ele assim, ok? A ideia do overcast é que o sol não seja muito forte na nossa cena. Então o que é que nós podemos fazer? Até podemos ligar o sol, mas nós vamos deixar o sol muito sutil. Ele não pode ficar muito forte, que é para não passar a impressão que o nosso mood é daylight. Então podemos deixar o sol assim muito sutil e viemos aqui em luz do céu, podemos aumentar um pouquinho a saturação, ok? Vamos vir aqui em exposição, podemos aumentar um pouquinho a exposição, vou deixar ele mais ou menos assim. Vemos aqui em correção de cor, diminuímos um pouquinho o limite baixo, aumentamos um pouquinho a gama, ok? Reparem que são ajustes assim básicos que eu estou a fazer. Algumas questões vamos aprofundar um pouquinho mais em um projeto mesmo de casa, porque acredito eu que o foco é esse, né? Mas é algo rápido que vocês podem fazer do jeito que eu estou a vos mostrar aqui. O que é que nós podemos fazer mais uma vez? Precipitação, profundidade de campo, sol, sombra. Bom, aqui na sombra também a princípio não precisamos mexer. Hyperlight. Hyperlight também pode deixar do jeito que está. E vamos fazer um teste para vermos a diferença entre os dois modos, ok?
Vamos renderizar aqui. Vamos meter isso 11. Vamos abrir aqui a imagem. Repara aqui algo que eu falei da outra vez quando dava a apresentar os diferentes modos. O Overcast é aquele modo que o sol não é muito forte, as nossas sombras são muito suaves. Repare que, diferentemente da outra imagem, as nossas sombras, aqui por exemplo, nesse modo que tem o céu um pouquinho mais azul e o sol um pouco mais forte, aqui nas nossas árvores você consegue reparar que as nossas sombras são muito fortes. Aqui também no nosso projeto, na nossa cabana, você consegue verificar que a sombra está muito forte. Já no Overcast, você consegue perceber que as sombras ficaram muito suaves. Isso acontece porque o céu tem uma iluminação e essa iluminação acaba impactando na nossa cena, ok? Sendo que o sol não está muito forte. Mesmo se nós acrescentarmos um pouquinho o brilho do sol, por exemplo, vamos aqui em OK e aumentar o brilho do sol. Eu vou aumentar o brilho do sol um pouquinho mais assim. Na nossa renderização, as sombras também não vão ficar muito fortes por causa da influência do brilho do céu, ok? 12. Repare que mesmo o render ainda não ter terminado, você consegue perceber que o sol está forte, sim. Dá para perceber aqui em algumas partes do nosso projeto, dá para perceber que o sol está forte, mas as nossas sombras não são tão escuras como a sombra do caso que nós tivemos o céu um pouquinho mais azul. Então, isso nós podemos começar a jogar à medida que nós vamos fazendo os nossos projetos. Uma coisa também que é importante eu dizer aqui, é se existe um efeito que tem a tendência de deixar o nosso render bem mais realista, é esse modo de Overcast. Por ser um clima mais branco, o nosso ambiente fica mais branco e as cores não influenciam de uma forma muito impactante nos nossos materiais. É um clima que acaba deixando os nossos projetos bem mais realistas. Então, à medida que vocês vão testando outros climas, vocês podem ver o que é que acaba deixando os vossos projetos bem mais realistas. E vocês não podem se apegar apenas no único clima, mas em caso de vocês estarem a fazer um projeto com uma certa urgência e querem deixar o vosso projeto mais bonito, então vocês podem ver qual é o clima que acaba se adaptando a vocês e vão executando os vossos projetos nesse clima. Então, esse é o nosso resultado que tivemos com o clima Daylight e esse é o que nós tivemos com Overcast.